Então, muito boa tarde, caros amigos. Eu neste vídeo vou resolver a equação diferencial x à quarta mais y à quarta dx menos xy ao cubo dy igual a 0, transformando-a numa equação diferencial exata. Ora, eu vou resolver esta questão, pois, devido ao facto de ter recebido esta dúvida no Messenger postada por um aluno. Ora bem, em primeira análise, note-se que esta equação diferencial que está aqui presente é uma equação diferencial de primeira ordem e primeiro grau. Mas há várias, não é? E logo assim o olho trata-se de uma equação diferencial homogénea. Porquê? Ora bem, porque é que isto é uma equação diferencial homogénea? É uma equação diferencial homogénea devido ao seguinte: eu vou isolar o dy dx, para tal, eu vou dividir ambos os membros desta igualdade por dx para obter x à quarta mais y à quarta, entre parênteses, menos xy ao cubo dy dx, igual a 0, obviamente. E então isto quer dizer que o dy dx há de ser igual, traço fração, x à quarta mais y à quarta sobre x ao cubo. É um facto. Então, o que eu vou analisar aqui é se esta função que aqui está, que é uma função de duas variáveis, é uma função homogénea de grau 0, ou seja, se f de lambda x, lambda y, é precisamente igual a lambda levantado a 0, f de xy. Para tal, vou calcular o f de lambda x, lambda y, o que não é difícil. Ou seja, é só substituir o x por lambda x e igualmente o y por lambda y, para obter lambda à quarta x à quarta mais lambda à quarta y à quarta. Isto é um y à quarta sobre lambda x, obviamente, lambda ao cubo y ao cubo. Neste numerador eu vou colocar o lambda à quarta em evidência, ou seja, lambda à quarta, e vou obter x à quarta mais y à quarta. No denominador vou obter lambda à quarta x y ao cubo. Aqui era um lambda à quarta porque é lambda vezes lambda ao cubo dá lambda à quarta. Às vezes tenho assim umas distrações, peço desculpa. Lambda à quarta. É óbvio que este lambda à quarta cancela com este lambda à quarta. E, portanto, os lambdas, digamos, desapareceram. Mas isto é o mesmo que ter, realmente, lambda levantado a 0, não é? Lambda levantado a 0, qualquer número levantado a 0 é 1, vezes x à quarta mais y à quarta sobre x y ao cubo. Ou seja, isto é igual a lambda levantado a 0, f de xy. Tudo bem. E então isto demonstra que esta equação diferencial aqui postada é uma equação diferencial de primeira ordem, primeiro grau, homogénea. E nós queremos resolvê-la transformando-a numa equação diferencial exata. Para tal temos que ter, digamos, um fator de integração. Esse fator de integração é precisamente 1 sobre mx mais ny, considerando eu o m, precisamente isto que aqui está, x à quarta mais y à quarta, o m, e o n, considerando isto que aqui está, ou seja, menos x y ao cubo. Então, para tal, eu vou fazer aqui estas contas, ou seja, vou encontrar, digamos, o fator de integração. Ora bem, isto é a mesma coisa que ter, então, traço fração, um m vezes x, podemos já fazer de cabeça, não é? M, x à quarta mais y à quarta vezes x, o que dá x à quinta, mais y, ou aliás, xy à quarta, tudo bem, mais ny. Repare-se que o nosso n é menos xy ao cubo, então vou obter menos xy à quarta. Então encontramos, isto é o mesmo que ter 1 sobre x à quinta.
Quer isto dizer então que eu, se multiplicar a equação diferencial dada por este fator de integração, transformo-a numa equação diferencial exata. E é o que eu vou fazer. Então, multiplicando, eu vou obter x à quarta mais y à quarta sobre x à quinta dx menos xy ao cubo sobre x à quinta dy. E isto é igual a zero. Ora bem, vou ajeitar aqui um bocadinho, portanto, a equação. X à quarta sobre x à quinta é precisamente quê? É 1 sobre x. Mais 1 sobre x à quinta vezes y à quarta dx. E agora aqui vou obter precisamente menos y ao cubo x à quarta dy. Ora bem, tudo bem. Agora, o que eu vou ver é se realmente estou perante uma equação diferencial exata. Nunca esquecer que eu estou sempre a considerar aqui este m e este aqui o n. E então, eu vou ver precisamente se o dn dx é igual ao dm dy. Ora bem, vou-me preocupar em primeiro caso com o dn dx. Então, o dn dx, derivando e dando aqui talvez um aspecto só para me auxiliar, é menos y ao cubo x levantado a menos 4. E derivando em ordem a x, eu vou obter, dado que menos y ao cubo é uma constante, menos y ao cubo, menos 4, e aqui vou obter x levantado a menos 4, menos 1, ou seja, menos 5. E isto é igual precisamente a ter menos dá mais, 4 sobre x à quinta, que multiplica por y ao cubo. Tudo bem. Agora, o que eu vou fazer é precisamente o dm, não é? O dm dy. E se estarem iguais, pronto, é uma equação diferencial exata. Em ordem a y, este dm, portanto, que é 1 sobre x mais 1 sobre x à quinta, y à quarta, em ordem a y. A derivada de 1 sobre x em ordem a y é 0. Portanto, 1 sobre x à quinta é uma constante. Então, vou obter 1 sobre x à quinta, derivada de y à quarta, que é 4y ao cubo. Ou seja, 4 sobre x à quinta, y ao cubo. Ora bem, tudo bem. E, efetivamente, trata-se de uma equação diferencial exata. E então, agora, vamos integrá-la. Ora bem, para isso eu vou considerar aqui μ de xy, e vou integrar em ordem a x, claro, vou integrar em ordem a x o m, ou seja, eu vou fazer 1 sobre x mais 1 sobre x à quinta y à quarta dx. Vou integrar. Estou a considerar que este μ de xy é uma função de duas variáveis, não é? Onde x e y são variáveis independentes. Ora, a primitiva de 1 sobre x é ln de x. Eu estou a considerar x maior que 0. Ora bem, mais agora a primitiva de 1 sobre x à quinta y à quarta. O que me vai dar, reparem, y à quarta é uma constante, eu só tenho que primitivar 1 sobre x à quinta, que é uma primitiva muito simples, que é x levantado a menos 5. Ou seja, x levantado a menos 5 mais 1, que dá menos 4, x levantado a menos 4, sobre menos 4, vezes y à quarta, não é? Vezes y à quarta, mais uma constante. Ora, neste caso a constante não pode ser uma constante real, dado que eu estou a considerar este μ de xy como uma função de duas variáveis x e y, estou a integrar em ordem a x. Portanto, qualquer função de y é uma constante relativamente a x. Eu coloco aqui, digamos, um φ de y. Então, finalmente, isto ajeitando talvez melhor agora aqui as contas, isto há de ser ln de x menos 1/4, y à quarta sobre x à quarta, obviamente, mais um φ de y. Agora, o que eu vou fazer é derivar este μ em ordem a y. Integrei em ordem a x, derivo em ordem a y. Derivando em ordem a y, é fácil de ver que a derivada do logaritmo de x em ordem a y é 0.
Portanto, eu vou obter precisamente menos 1/4, não é? Menos 1/4 de 1 sobre x à quarta, obviamente, porque são constantes, e derivo agora y à quarta, ou seja, 4y ao cubo, mais um filinha de y. Tudo bem. Ora bem, ajeitando, este 4 cancela com este 4, e eu vou obter precisamente menos y ao cubo, menos y ao cubo, menos y ao cubo, sobre x à quarta, mais um filinha de y. Tudo bem. E agora, o que eu vou fazer finalmente é comparar este valor que eu aqui obtive com o n na equação diferencial exata que está aqui, não é? Ora bem, comparando, quer dizer, igualando, isto é o mesmo que ter, digamos, isto há de ser igual a menos y ao cubo sobre x à quarta, e, portanto, uma conclusão é simples. É simples, quer dizer, eu concluí muito facilmente que φ' de y só pode ser igual a 0. Ou seja, o φ de y terá que ser, neste caso, obviamente, uma constante. E, portanto, a solução desta equação diferencial há de ser ln de x, vou aqui agora escrever talvez a verde, já está resolvida, há de ser ln de x menos 1/4 de y à quarta sobre x à quarta, mais, eu posso pôr mais k igual a 0, que é o φ de y, vou antes de escrever igual, digamos, a um c, onde este c pertence a r. E pronto, meus amigos, foi desta maneira que eu resolvi esta equação diferencial e espero ter ajudado, portanto, essa tal pessoa, claro que eu aqui não vou dizer nome. A todos, uma ótima tarde.